Bom, nós estamos com Mariane Egert, ela é uma das pessoas que integra o movimento cultural de Jaraguá do Sul, o movimento literário. Ela já produziu uma obra literária que já entregou à comunidade de Jaraguá do Sul. E como personagem da história de Jaraguá do Sul, ela pertence à família Egert, que é uma família descendentes de pomeranos e que construíram o legado cultural nesta cidade, à margem da ferrovia. E justamente escolhemos a margem da ferrovia para fazermos uma análise histórica de 137 anos Jaraguá do Sul. Com a palavra, a entrevistada. Então, muito obrigada, Ademir, por vir falar comigo. O que eu tenho a dizer sobre essa ferrovia? Jaraguá do Sul se desenvolveu muito a partir dessa ferrovia. Eu tive a ocasião no final de semana de assistir a um documentário que tratou justamente a vinda dessa ferrovia a essa cidade. A ferrovia que cortou as terras dos meus ancestrais também, eu lembro muito desse fato sempre na minha infância. O trem chegando, o trem passando, o trem vindo, o trem indo com pessoas, o trem com cargas, trazendo e levando progresso por aqui. Eu acho que observa-se que Jaraguá do Sul cresceu muito graças à rodovia, mas muito graças a essa ferrovia. E passei muitos anos fora daqui, dessa região, quase 20 anos, ou até mais do que 20 anos, porque morei em outras cidades do Brasil também. E nesse espaço do tempo, eu deixei uma cidade pequena e quando eu voltei, encontrei quase uma metrópole, uma cidade imensa. E quando saí daqui, esse espaço todo aqui, onde nós nos encontramos agora, estava completamente abandonado e agora está totalmente revitalizado, o que mostra que a ferrovia continua sempre dentro da preocupação dos jaraguaenses. Talvez não tanto do ponto de vista positivo como eixo ou vetor de progresso, agora como espaço cultural, aqui as instalações, o trem hoje em dia é mais um incômodo, sentido como um incômodo, porque a cidade cresceu, essa quase metrópole, cidade imensa, ela não comporta mais um trem passando, não é, pelo centro. E é isso, o trem ele está sempre presente. E eu consigo pular lá para baixo? Certo, se o trem está presente, o progresso, o desenvolvimento, a grandeza de Jaraguá do Sul está atrelado a isso, né? Qual vai ser o destino dessa cidade com este progresso acelerado e que ela tem um legado cultural de 5 principais etnias: afro, a germânica, a húngara, a italiana e a polonesa. Qual o destino de Jaraguá? Bem, eu tenho a impressão que já houve assim muita mudança nesse sentido, porque nos meus tempos de infância, quando eu era pequena, ouvia-se falar muito em uma Jaraguá alemã e agora já se ouve falar em 5 etnias. Isso é muito positivo, quer dizer que já houve assim uma reavaliação das etnias presentes aqui, porque Jaraguá não é apenas uma cidade de origem alemã, isto é flagrante. Esta cidade não é alemã, esta cidade é multicultural, ela tem uma riqueza cultural extrema. Há pouco eu estive aí à frente assistindo uma demonstração de um grupo de capoeira fantástica. E essa riqueza cultural sempre esteve assim marginalizada, o que agora eu vejo de uma maneira muito positiva, extremamente positiva. O futuro, o que é que se pode esperar daqui para frente, é sempre uma assimilação, uma valorização muito maior, porque a soberania de um grupo só, a hegemonia, vamos dizer
assim, étnica, não leva a lugar nenhum. O que nós precisamos é sempre essa convivência múltipla. Essa é a minha opinião, e também eu tenho a impressão que é a chave do sucesso, o segredo de toda fórmula, vamos dizer assim, é a sobrevivência de toda boa cidade, em que todos os grupos possam coexistir, possam se manifestar livremente, possam colaborar, cada um trazendo aquilo que tem de melhor. Certo, né? Então, nós justamente fizemos uma reflexão em cima da questão memorial Jaraguá do Sul. Como você colocou, nós temos a questão da construção de um marketing que foi muito acentuado da questão de Jaraguá ser uma colônia alemã, né? Mas, no entanto, nós não conseguimos revelarmos uma nova identidade, um novo marketing. Por que essa crise de identidade? Por que nós não conseguimos, apesar de termos uma clareza de que existem outros grupos étnicos, mas nós não, em tempos contemporâneos, neste terceiro milênio, ainda não temos uma identidade que dê a afirmativa de que isto chama-se Jaraguá? Talvez porque nós estejamos querendo encontrar uma identidade fixa, talvez porque nós queremos encontrar algo do tipo Blumenau é alemã, Pomerode é alemã, Três Itilhas é austríaco, não é? Rio dos Cedros é italiana. Nós queremos algo pronto, talvez seja isso, não? Nós queremos achar algo lá no passado, nas origens, que diga, nós somos isto, nós viemos de lá. E eu, assim, na minha observação, eu cheguei aqui faz 2 anos. Quando eu cheguei, pareceu-me, assim, tive a impressão de que havia um forte anseio de mostrar uma Jaraguá húngara, como talvez já tivesse havido um anseio de mostrar uma Jaraguá italiana, como na minha infância havia uma Jaraguá alemã. Então, sempre aquele desejo de mostrar um grupo como sendo predominante. Mas por que é que uma cidade não pode se apresentar como sendo ela, por si só, sem que haja uma identidade única, fixa? Jaraguá do Sul pode ser Jaraguá do Sul, o resultado de uma série de grupos diferentes. Eu, há uns anos, publiquei uma obra aqui em que eu discuti justamente isso, porque eu trabalhei um pouquinho sobre essa questão de que todos os imigrantes que chegavam aqui falando uma determinada língua eram considerados oriundos daquele país. Chegavam aqui falando alemão, eram considerados alemães, e isso está nos arquivos. Não fui eu que inventei, isso é um fato histórico. Então, chegavam falando alemão, passavam por alemães, chegavam falando francês, passavam por franceses, e assim por diante. Quando, na verdade, não eram daquele país, eram suecos, dinamarqueses, tchecos, eslovacos, e assim por diante. Hoje, atualmente, é que se está verificando que estas pessoas, na verdade, não eram realmente alemãs, eram talvez húngaras, eram talvez tchecas, eram talvez polonesas e assim por diante. O que faz com que agora esteja havendo uma crise identitária. E esta Jaraguá, que se pensava há 30 anos alemã, não é tão alemã. Ou que se pensava italiana, não é tão italiana, porque o que é que era a Itália naqueles tempos? Em 1870, 1890, não havia Itália. Então, como é que podiam ser italianos? Não eram italianos. Eram da Lombardia, eram da Umbria, né? Eu acho que se diz, eram das Dolomitas. Enfim, eram diferentes grupos de diferentes condados ou grupos de regiões que hoje em dia são italianos, sim, mas na época não eram. Então, essa é a diversidade étnica, a diversidade cultural que nós temos aqui em Jaraguá. Esta é a nossa Jaraguá, totalmente
totalmente diversa. A soma de todas A esses... soma de tudo isso faz com que nossa cidade seja totalmente pluriétnico, cultural. E é isso que nós devemos valorizar agora. A isso vem se somar uma série de grupos e de pessoas, vamos falar em termos de pessoas que vêm de outros estados do Brasil e que vieram trazer a sua riqueza. Pessoas que vêm do Amazonas, que vêm do Pará, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm da Bahia, que vêm do Paraná e que têm o seu jeito de ser. E que por si vêm também de origens de países europeus ou que vêm de tribos indígenas e cuja cultura tem sido massacrada durante séculos, vamos dizer assim. Então isso tudo nós não vamos conseguir agora valorizar ou vamos dizer assim, reconstruir a cultura de cada um, isso é impossível. Mas se nós dermos espaço para manifestações, para que eles expressem o que eles são, nós não impormos, né, a cada um, Jaraguá é alemã, Jaraguá é italiana, Jaraguá é húngara. Se nós deixarmos que isto aflore um pouco livremente, do ponto de vista cultural, eu estou falando, nós deixarmos que isto aflore livremente, nós teremos uma identidade que vá, aos poucos, vir a se forjar. Esta é a minha impressão. Agora, o que nós tivemos para trás foi, sim, o coronel Emílio Jordan, o Jourdan, né? Nós deveríamos dizer Jourdan, já que ele vem da Bélgica, de Namur, que é uma região que fala o francês. Então é Émile Charles Jourdan. A esposa dele francesa, de Grenoble, então a pronúncia Émile Charles Jourdan. E depois nós tivemos os imigrantes, claro, de origem belga, alemã, italiana, enfim, italiana com as ressalvas, né, que eu já falei. Isso foi o início de Jaraguá. Mas basta nós fazermos um levantamento das primeiras famílias que chegaram aqui, e se nós quisermos dar a isso a origem de Jaraguá e a identidade de Jaraguá, vamos pegar as 10 primeiras famílias que chegaram aqui, pegar a identidade delas, e aí vamos dizer, esta é a identidade de Jaraguá que começou. Mas a de hoje em dia, qual é? É a das pessoas que estão aqui. E esta vai ser totalmente diferente. Certo. A Mariane é descendente do povo que tem a origem no Mar Báltico. O povo pomerano é o povo do mar. A Mariane também é do mundo? A Mariane é do mundo, sim. A Mariane é dessas pessoas que quando nasceu aqui, pequena, já olhava os trilhos e dizia para o pai dela, para o meu pai no caso, ou aquela pequena Mariane, com 6, 7 anos, dizia para o seu Emílio Júnior, na época, pai, um dia eu vou pegar esses trilhos e eu vou embora daqui. E meu pai dizia, deixa de bobagem, menina. E, bom, quando o meu pai infelizmente faleceu, por causa desses trilhos, porque ele faleceu num acidente com uma locomotiva, eu fui embora. Eu peguei os trilhos e fui embora. Então, sou cidadã do mundo, mas eu diria que o bom filho a casa torna, e é claro, eu voltei para cá. Então, cidadã do mundo, sim, mas a gente sempre lembra de onde a gente saiu, né? Uhum. E voltei. E você tem sentimento pelo povo pomerano, aquela região norte da Polônia, aonde que já foi até 45 da Alemanha e hoje está os remanescentes lá de vocês, né? Uma Polônia que inclusive o povo pomerano foi dizimado e foi pulverizado na América, né? 300 mil nos Estados Unidos e Canadá, 30 mil no Brasil, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como é que fica a Mariane no meio dessa história como descendente de pomeranos, sabendo que o passado veio daquela Europa, você esteve na Europa, como é que é construir esse legado cultural de uma família que está em plena evolução, como diz o livro da Astrid? Bom, a Mariane, descendente de pomeranos, ela
Ela é descendente de pomeranos por parte do nome Egert, né? Então, por parte só de um eixo paterno de pai, no caso, que é uma ramificação. Mas a Mariane também é descendente de saxos, de gente de outras regiões, do Baixo Reno, da Westfália, né, que fala. Então eu tenho assim uma ramificação bem eclética, eu diria, de tchecos, de poloneses, enfim, todos aglomerados, assim, situados, vou dizer, naquela região, Alemanha, República Tcheca, Polônia, mas a Rússia até, mas mais ou menos ali naquele bloco central da Europa. Com relação à Pomerânia, sim, é o grupo do meu pai, depois subindo para a Suécia também. Eu gostei muito da região que visitei, achei a cidade natal deles, ali, Kolberg, muito bonita, as paisagens bucólicas. Imaginei os invernos muito rigorosos, imaginei que deveria ser impossível viver lá no inverno e entendi muito bem que eles quisessem sair de lá e vir para o Brasil. E achei fantástica a ideia, porque se eu tivesse nascido lá, eu não teria ficado, eu teria vindo para cá também. Então eu fiquei muito grata aos meus ancestrais por eles terem vindo para cá. Eu, assim, quando pequena, não gostava muito de Jaraguá, mas depois de ter ido para lá, eu passei a gostar muito de Jaraguá, porque é muito frio, assim, imaginei que fosse muito frio, porque eu estive lá no verão, e mesmo no verão é muito frio. Então, e o fato de terem passado pela guerra, né? Os museus que eu visitei, as paisagens que eu vi, os restos de crateras que ainda são visíveis, tudo isso me fez ver que a região é muito inóspita. Então, tive a impressão que eles fizeram realmente a escolha certa de vir para cá. Tá certo, Mariane. Muito obrigado. Obrigada a você.